Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem está falando é o Bruno Barros Miranda, advogado especialista em direito previdenciário do escritório Barros Miranda Advogados. Hoje eu vim aqui dar uma informação importante para vocês. Eu vim falar sobre pensão por morte. E o ponto que eu quero bater é o seguinte: quando falece uma pessoa que pagava o INSS ou que tinha já direito a se aposentar e apenas não requereu, que está na qualidade de segurado, ou que já tinha direito a se aposentar ou algum benefício e apenas não requereu, os dependentes têm direito a receber um benefício de pensão por morte. Quem são esses dependentes? Existem o de primeira classe, o de segunda classe e o de terceira classe. O de primeira classe é o cônjuge, a companheira ou o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência mental ou intelectual ou deficiência grave. Esses são os dependentes de primeira classe e não precisam comprovar a dependência econômica, que dependia da ajuda dessa pessoa que faleceu, que essa pessoa que faleceu pagava suas contas, não precisa comprovar isso. Já a segunda classe, que são os pais, precisam comprovar a dependência econômica, provar que esse dependente pagava suas contas, que os pais dependiam dele, correto? E a terceira classe são os irmãos não emancipados de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Quando eu tenho a primeira classe, não terá direito nem a segunda e nem a terceira. Será excluído essa classe 2 e essa classe 3. Se não tiver ninguém da primeira classe, aí vamos para a segunda classe, ver se os pais dependiam economicamente. Se tiver os pais que dependiam, o terceira classe não terá direito. Se não tiver a segunda classe, vai para a terceira classe. E aí sim, se tiver a terceira classe, vai receber o benefício pensão por morte. Lembrando que a segunda e a terceira classe têm que comprovar a dependência econômica. E o ponto mais importante que eu quero falar sobre isso é o filho inválido, que o INSS tem entendido o seguinte, que só tem direito à pensão por morte esse filho inválido que a invalidez dele ocorreu antes dos 21 anos. Mas não é isso que a lei diz e não é isso que a justiça tem entendido. Porque a lei diz o seguinte, que é menor de 21 anos ou inválido. Então não depende se a invalidez dele ocorreu antes dos 21 anos ou se a invalidez ocorreu depois dos 21 anos. O que deve analisar é o seguinte, no momento do óbito desse segurado do INSS, se no óbito o filho era inválido, já era inválido, ele tem direito a receber o benefício de pensão por morte, independente se a invalidez dele ocorreu antes dos 21 anos ou depois dos 21 anos. E não precisa comprovar a dependência econômica, assim diz a lei, embora tenha alguns entendimentos na justiça que o filho maior inválido possui uma dependência econômica relativa. O que é isso? Ele precisa comprovar que ele dependia economicamente dos pais, mas não é o que a lei diz e não é o entendimento majoritário da maioria dos juízes e desembargadores na justiça, tá joia? Fiquem com Deus, procurem seus direitos e vão atrás, não deixe que o INSS fale não. Sempre procure um especialista em direito previdenciário para ver se realmente foi concedido o seu direito corretamente ou se negaram e você tem o direito, tá joia? Fiquem com Deus, se gostarem desse vídeo, compartilhe para o maior número de pessoas, marque seus amigos e dê um curtir na minha página do Facebook, que é Advocacia Previdenciária Bruno Barros Miranda. No Instagram também está assim, e no YouTube está Bruno Barros Miranda. Tá joia? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.